Hoje a gente veio aqui fazer um vídeo bem diferente, mostrando pra vocês uma receitinha que eu tenho pra fazer pras meninas, de algo que todo mundo ficou com água na boca quando assistiu um vídeo que a gente postou há um tempinho atrás, onde eu ensinava sobre como que a gente fala pão de queijo aqui em casa e por que que a gente não traduz isso pro inglês. Então hoje a gente vai fazer esse pão de queijo. Vamos lá? Make pão queijo. Yes. Bom, pessoal, para começar a nossa receitinha, o pão de queijo que eu faço para as meninas, ele é um pouco diferente do tradicional, porque eu aprendi a fazer há um tempo atrás um pão de queijo vegano, mas esse não é vegano, eu acabo misturando só algumas coisas. Então, nesse pão de queijo vegano que eu aprendi, ao invés de usar coisas como queijo e leite, eu uso batata. Só que mesmo trazendo para a receita de pão de queijo normal, eu acabei adaptando e usando batata, mesmo quando a gente vai usar o leite e o queijo. O que não é o caso hoje, porque a gente tá sem leite, então eu vou usar o queijo, mas o leite eu não tenho. Por enquanto, eu estou descascando as batatas. Geralmente, eu uso 3 batatas médias. Mommy, What? it's the dog. Yes, baby. We have a dog outside. It's the cat outside. Sorry, we don't have a dog outside because the dog is not ours, okay? What? It's the cat. Yes, there's a dog and there's a cat outside, okay? Mommy, how are the cat do? Meow, meow, meow. Nachi, how are the cat do? Meow, meow. Nath, how does the dog do? Back. Very good. What are you cooking today? Pão queijo. Yay, very good. Mommy, it's not thirsty. Are you thirsty? Yeah. Okay. Do you like pão de queijo? Yeah. Do you know why we are making pão de queijo today? Yeah. You and Nath are going to school tomorrow and I want to give you pão de queijo to have breakfast in the school, okay? Okay. Mommy, what color is that? I don't know, what color is the pen? It's the red. Yes, our pen is red. It's the pão queijo. No, baby, this is potato. Eu vou colocar as batatas para cozinharem com sal. Pode até colocar para que fique um pouquinho mais salgado do que o normal, porque a gente vai amassar para colocar na massa do pão de queijo. E depois que elas estiverem cozidas, aí a gente volta para continuar fazendo o processo do pão de queijo, ok? Bye, bye! Bye bye. Bom, pessoal, agora a gente tá de volta então para poder fazer a nossa massa de pão de queijo já com tudo pronto aqui. Eu tenho 500 gramas de polvilho doce, tá? Marca não importa. E a gente vai colocar isso no recipiente, na tigela, onde a gente vai misturar tudo. This pão queijo. Yes, baby. The pão queijo. This is polvilho. I don't know the name in English. A gente vai escaldar então o polvilho com um copo cheio de água ou leite, se você quiser usar leite pode usar, e 1/4 de copo de óleo e uma pitada de sal. Então a água e o óleo já estão fervendo junto com o sal e eu vou trazer para poder escaldar o polvilho e aí a gente vai mexer com a colher. Mommy, it's the pão. Yes, baby, it's a spoon. Spoon. Yes. Not say spoon. Spoon. A água ainda não tá fervendo, eu vou esperar mais um pouquinho. A gente precisa mexer a princípio com uma colher, porque a água vai estar muito quente, ou o leite, independente do que você estiver usando. Então a gente não consegue misturar com a mão, senão vai queimar. E aí a gente usa a colher, então, pra fazer isso. Eu já tenho aqui a batata amassada depois de cozida. Tenho aqui o queijo ralado. Eu não sei a quantidade, tá, gente? Eu geralmente compro uma peça média. Nós temos também 2 ovos. Tem gente que usa 3. Eu prefiro deixar ele mais úmido junto com a batata, né? Então eu não coloco 3 ovos por causa disso. E esse aqui que é opcional, que é o parmesão. Nem sempre eu coloco, porque eu não gosto muito, mas o Wallace gosta bastante. Então hoje eu vou colocar um pouquinho. It's the pão queijo. No, baby, it's not. Mommy. Oh, no, don't touch it. Look, look. No, 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 no. Tina. Stop, stop. No, no, don't do it anymore. Okay, what? It's dirty. It's dirty. No, don't do it. Look what you did. Okay, all done with the mess. Okay, okay. Mommy will clean up later. Don't touch anything. I will take the water. No. Hey, hey, hey.
Eu vou jogar por aqui pra poder não queimar as meninas com a panela. It's very hot. It's very hot. E aí a gente tem que mexer o máximo que a gente conseguir pra poder espalhar bem, escaldar bem esse polvilho antes de colocar os ovos. Porque também, se a gente jogar o ovo aqui com esse líquido ainda muito quente, os ovos cozinham antes da gente conseguir misturar. Então, precisa misturar o máximo que der pra poder tirar o máximo do calor e só então jogar os ovos aqui dentro. Bom, ele vai ficar mais ou menos nessa consistência, ó, meio farelento, mas eu ainda não vou misturar com a mão. Eu vou juntar os ovos. We have 2 eggs here. Ok, baby? Essa receita de pão de queijo que eu faço, ela não fica, assim, totalmente desgrudando da mão. Ela fica meio molenguinha por causa da batata. Tá totalmente já assim, eu não consigo mais misturar com a colher, tá vendo? Então agora é hora de colocar a mão na massa. It's a cheese. Yes, this is cheese. Do you want cheese? One cheese for you, one cheese for you. Vou tentar misturar só com essa mão, porque se eu sujar as duas, depois vai complicar aqui. Ah, tá quente ainda. Mas vamos lá. Vou botar o queijo. Mommy, it's so very cold. No, baby, it's not very cold. It's so very hot. No, it's not so very hot anymore. It's just a little hot. E o ideal é que assim, a gente esprema, ó. Pra poder ir misturando mesmo, como a massa é bem puxentinha, pra poder ir misturando e deixar a massa o mais uniforme possível. Só que com uma mão só é cruel. Então vamos tirar o garfo daqui. Essa é uma receita que muita gente pede pra mim, não sei porquê. Ela é uma receita de pão de queijo sem queijo, então é só tipo pão de queijo de mentira. Porque ela vai a batata pra dar essa consistência, não é consistência. A consistência puxenta quem dá é o polvilho, mas a batata dá volume, né? E um pouco de sabor também. Ele vira mais um bolinho de batata, né? Só que aí eu aprendi a fazer nessa época e daí depois, quando eu não tô fazendo desintoxicação e agora até pras meninas levarem pra escola, eu acabo fazendo. Se eu tenho leite eu uso, mas eu não gosto muito, eu geralmente uso mais o queijo mesmo. Mas eu continuo colocando a batata porque eu acho que rende mais e também dá uma consistência diferente nele. Hoje ele ficou bem puxento. Essa é uma receita que vocês não vão conseguir enrolar com a mão. Mommy. What? What are you doing? No. I am making pão de queijo, baby. Okay. E é isso. A massa tá aqui. Às vezes, dependendo da quantidade de água ou leite que você coloca, ela vai ficar um pouquinho mais consistente ou ela vai ficar assim bem puxenta. Tá boa de sal? Do you want to try a little? Yes. Try. No? Do you want to try? No? Ok. E agora a gente vai fazer com a colher na forma pra poder assar. Bom, eu pego 2 colheres de sobremesa, não são colheres de sopa, porque eu gosto de fazer os pães de queijo pequenininhos, principalmente quando é pra elas levarem de lanche pra escola, como é o caso hoje. Então, eu pego a pontinha da colher e eu faço assim, só um molde desse mais ou menos, e aí eu coloco aqui na forma. E assim eu vou fazendo. Eles ficam com aquelas pontinhas espetadinhas, que eu particularmente gosto bastante, porque elas ficam crocantes. My pão queijo. Yes. It's a pão queijo. Mommy, What? can I go to school tomorrow? Yes. You have to go to school tomorrow. Do you want to go? Yes. Okay. Mommy, What? it's me pão queijo. Yes, pão de queijo. Yay! Where Grandma? Grandma is working. Where Grandpa? Grandpa is working too. Where Uncle Jimmy? Uncle Jim is working too. Mommy, the baby go to sleep. Yes, I know. Is the baby very tired? Yes, the baby is so very tired. Okay. A massa que sobrou eu guardo na geladeira para fazer em outro momento. E aqui nós temos agora então a forma com os pãezinhos já moldados, né, com colher. Eu vou colocar no forno e depois eu trago aqui o resultado para vocês verem como ficou. Pessoal, o pão de queijo tá pronto. Olha só, quentinho. E very hot. Yes. Se vocês gostam dele mais moreninho,
vocês podem deixar assim. Eu gosto particularmente mais branquinho. Eu não sei dizer exatamente o tempo de forno que vai levar, então vocês têm que acompanhar. Se gosta mais moreninho, ele vai estar pronto com certeza. Se gosta mais branquinho, tem que ficar de olho e às vezes até testar, porque às vezes ele pode estar branquinho e já durinho do lado de fora, mas ainda meio cru do lado de dentro. Então tem que testar mesmo. Mas está aqui prontinho pra gente comer um pouquinho e pra deixar pras meninas levarem de lanche amanhã. Hey, let's say bye-bye to the people. Bye-bye. But you have... I like to see you. Subscribe. Click the bell. Yay! And my children. Yay! Do you want to take one? It's very hot! Ah! It's very hot! Look. Look. Nati, do you like that?